Não foi um grande jogo do Internacional contra a equipe do Criciúma e muito menos uma grande atuação no estádio Heriberto Wilson, mas ainda assim o Inter estava conseguindo construir um grande resultado, uma grande vitória fora de casa, que acabou sendo desperdiçada. Alguns erros fizeram com que o Criciúma crescesse na partida e conseguisse o empate, que até fica de bom tamanho para o Internacional neste momento. A boa notícia fica em função de individualidades. Luca Drummond estreia como titular, dá uma assistência e ajuda o Internacional na partida. Bruno Henrique é o melhor jogador em campo, Fernando tem grande atuação e agora o Inter, com menos desfalques, foca na partida do meio da semana contra o Red Bull Bragantino. Nesse vídeo a gente fala tudo sobre empate colorado em Criciúma pelo placar de 1-1, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo repercutir o empate colorado. 1-1 contra o Criciúma no estádio Heriberto Wilson. Olha, não é um resultado ruim devido às dificuldades, o Inter não tinha nem atacante para colocar em campo, muitos desfalques, muitos problemas. Tudo bem que o Criciúma é um time que vai brigar ali na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, mas o grande ponto é que o Inter conseguiu construir uma vitória. O Inter construiu a vitória, mas aí depois jogou fora, por erros. Mas a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Tá na tela, inclusive, os dados, as estatísticas da partida. O Inter teve 54% de posse de bola, mas chegou menos no gol do Criciúma do que o Criciúma chegou no gol do Internacional. E isso se dá em especial no segundo tempo, quando o Inter baixou as linhas demais e o Criciúma conseguiu crescer na partida. O Inter teve menos finalizações do que a equipe do Criciúma, mas ainda assim um pouco mais de posse de bola. E de novo, a gente viu o Inter tendo uma lentidão para atacar, o Inter valorizando muito a posse de bola. E mesmo com a posse de bola, o Criciúma se postava atrás da linha do campo, o Inter não conseguia criar. E a grande verdade é que no primeiro tempo, o Inter não conseguiu criar muito. A escalação ela teve a novidade do Luca Drummond, começando como titular, garoto de 20 anos de idade, que não era o titular do time sub-20 do Internacional e foi puxado pelo técnico Eduardo Cudê, em especial pela característica física. E a gente viu durante o jogo por quê. O Luca Drummond é muito forte fisicamente, ele tem muita velocidade e por mais que ele não seja um primor técnico, ele ajudou bastante, brigando, incomodando os zagueiros, dando uma opção de profundidade. E a grande verdade é que o Luca Drummond armou a jogada do gol do Internacional. Ele faz um facão pro fundo, né? Ele recebe o passe, cruza para trás na medida pro Bruno Henrique bater de primeira e fazer um 1-0 do Internacional naquele momento. O Inter era melhor do que o Criciúma, tá? O Inter era melhor do que o Criciúma, mas não conseguia transformar isso em chances de gol. Chegava, mas não criava exatamente. E conseguiu chegar quando criou, teve efetividade do Bruno Henrique no belo passe do Luca Drummond. Aliás, essas talvez as duas grandes individualidades a serem destacadas, tá? O Luca Drummond, ele não foi um dos melhores jogadores do Internacional em campo, ele não foi o melhor jogador em campo, mas ele é uma grande notícia. O Inter acertou ao pensar este jogador, porque ele foi útil. Ele ajudou em um momento de dificuldade, onde não existia a possibilidade de ter o Lucas Alário, a possibilidade de ter o Wesley, o que volta agora na próxima rodada. O Cudê escolheu bem, tendo como base a característica física. E o Luca Drummond fez um bom jogo. Ele ajudou o Internacional. O Bruno Henrique foi o melhor jogador em campo, tá? O Bruno Henrique foi o melhor jogador em campo. Ele teve, inclusive, na Flash Score, a melhor nota dos jogadores do Internacional. Ele comandou o meio-campo do Inter. Ele chegou para bater a gol. Ele marcou bastante. Ele marcou pressão lá em cima. O Bruno Henrique foi o melhor jogador, a melhor individualidade do Internacional no primeiro tempo e na partida como um todo. Depois, na segunda etapa, a situação começou a ter um tipo de problema, porque o Criciúma cresceu na partida e o Inter não soube reagir a isso muito bem, tá? O Eduardo Cudê tira o Luca Drummond, cansado, normal, coloca o Johan entra muito mal, ele tira o Thiago Maia, que tá fazendo um bom jogo, tá? Ele tá tendo boas atuações, atuando nessa função mais adiantada, como um meia. Ele tira o Thiago Maia e bota o Arangues não tem uma grande atuação também. O Criciúma bota Éder e Bolazzi, e aí melhora o time. E aí o Criciúma começa a construir, criar, o Inter se recua demais,
parece que cansou um pouco o time do Internacional, e aí vem uma jogada pelo lado esquerdo, Bolasie cruza, a bola passa por todo mundo e o Carlinhos, lateral direito do Criciúma, acaba batendo e fazendo o gol de empate pelo placar de 1-1. O Inter, a partir daí, reage com a mudança que talvez o Cudê devesse ter feito antes, que era a entrada do Gustavo Prado. O Gustavo Prado dá mais resposta do que o Johan. E ele era pra ter entrado antes. Porque aí entra o Gustavo Prado e o Gustavo Prado ele entra na vaga do Bruno Henrique, ele vira o melhor jogador do Internacional na partida. Constrói chances, acerta passes, rouba a bola, vai pra cima e ajuda, só que o Inter não consegue fazer o gol de 2-1, até teve algumas oportunidades, um passe do Gustavo Prado pro Alan Patrick, que bate cruzado, o Wanderson não consegue chegar, uma cobrança de falta, que o Vitor poderia ter feito gol, teve uma cobrança de escanteio também, que no rebote ali teve um bate-rebate em que a bola poderia ter entrado. O Inter tomou a frente das ações no final da partida, mas não conseguiu construir o resultado da derrota, da vitória, tá? O empate, que ele não é tão ruim do ponto de vista de tabela, tá? Mas não é legal. É um empate broxante, talvez. Pô, o Inter poderia ter vencido o jogo, seria uma importante vitória, com um garoto estreando. Não deu, ficou no empate. Melhor do que perder, a gente viu isso contra o Atlético Mineiro. Dito isso, o Inter agora no meio da semana vai ter jogo contra o Red Bull Bragantino e deverá ter o retorno do Wesley com certeza, do Alário talvez. O Alário sente ainda algumas dores e isso já dá um pouco mais de corpo, um pouco mais de casca para o Inter poder reagir dentro do Campeonato Brasileiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!